que eu ainda quero ler em Gênesis, no capítulo de número 35, do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Diz assim: Então disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então diz Jacó à sua família, a todos que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. E aqui no versículo de número 4 diz: Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e os brincos que eles pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Jacó prega para a sua família, pede dela conversão, que mudem as vestes. A família entrega os brincos lá para Jacó e ele esconde debaixo lá de um local, porque o que não era bom para a sua família não era bom para ser encontrado por ninguém. Se você quer saber mais sobre isso na Bíblia, leia Êxodo 33, 4 a 6, onde Deus disse a Moisés que se o povo não tirasse pintura, se o povo não tirasse, melhor dizendo, os atavios, se o povo não tirasse os enfeites, Deus destruiria todos eles quando aparecesse entre eles. E diz a Bíblia que o povo chorou, tirou os atavios e não os vestiu mais daí para frente. Se você quiser saber mais, leia Isaías 3, onde lá fala que as filhas de Sião são altivas, andam de pescoço emproado, e lá fala de uma série de adornos que Deus vai tirar dela. Eu me lembro aqui da forma como o pastor Ricardo argumentava sobre esse versículo, e eu vou aqui fazer um comentário. O pastor Ricardo dizia que o pecado aqui não era o uso de brinco nem de adornos, não. O pecado, segundo ele, era altivez de espírito. Ora, mas a altivez de espírito aqui estava sendo refletida no uso desses adornos e pintura. Deus até mesmo diz: elas andam em pescoço emproado e fazem tinir os pés. Aí Deus está dizendo: elas fazem tinir os pés, ficam se demonstrando que tem adorno nos pés. E aliás, em Isaías no capítulo 3 também, o próprio Deus diz que aquele povo, Deus diz no mesmo capítulo, aquele povo é como Sodoma e Gomorra. Eles publicam os pecados sem disfarçar, e até o aspecto do semblante dá testemunho contra eles. Portanto, aqui é Deus reprovando o uso de adornos. Em Oséias 2:13, Deus também fala que não se deve usar adornos. Deus fala que vai castigar o povo por causa do tempo em que se adornou. Meus amados irmãos, quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu levando as joias dos egípcios. Isso é uma prova de que o povo não usava joias, porque as joias que eles levaram do Egito não era deles, era do povo egípcio. Portanto, era costume de pagão, não do povo de Deus. E eles levaram aquelas joias, Deus permitiu que eles as levassem, não para que eles as usassem, mas para a construção posterior do tabernáculo. Porque lá em Êxodo 35, 22 diz que no momento de construir o tabernáculo, eles entregaram todas aquelas joias trazidas do Egito. Todavia, na trajetória até o momento de Deus pedir as joias para a construção do tabernáculo, o povo, em desobediência, resolveu usar os brincos, as pulseiras, até que chegou o momento que a ira de Deus chegou ao ápice, e foi então que veio a repreensão de Deus contra o uso de adornos, que está em Êxodo no capítulo 33. E a Bíblia diz ainda assim em Ezequiel, esse versículo é importante de ser lido, Ezequiel capítulo de número 23, 26 e 27, diz assim: Também te despirão os teus vestidos e te tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua luxúria e a tua prostituição iniciadas na terra do Egito. Levantarás os teus olhos para eles e nem te lembrarás mais do Egito. Portanto, negócio de uso de adorno, de joias, esse costume o povo de Israel trouxe da terra do Egito. No Novo Testamento, a Bíblia diz em 1 Timóteo 2, 9 e 10, que o adorno da mulher cristã são as boas obras, que elas se ataviem com boas obras, não com ouro, trança, pérola. Em 1 Pedro 3,3 também diz: o adorno das mulheres não seja o enfeite exterior, mas do íntimo do coração. Em 1 Timóteo 6,8, Paulo diz que tendo com que nos vestir e comer, estaremos satisfeitos e contentes. Portanto, o crente não fica contente com o adorno, mas apenas se vestindo e tendo o necessário para comer e viver nessa terra. Em Lucas 16, 19 a 23, fala que o rico que morreu e foi para o inferno se vestia esplendidamente. Em Mateus 11, 7 e 9, Jesus parabeniza perante os fariseus a João Batista por ele não ter sido homem de vestes luxuosas.
Meus irmãos, o autor aqui também diz, Lagelson aqui também diz o seguinte, que você deixar de usar batom, brinco, pulseira, isso daí não tem nada a ver com ser mais parecido com Jesus. Tem sim, porque lá em Isaías 53:2, diz que quando Jesus veio a essa terra, ele veio sem aparência de beleza, sem formosura, ele não se interessou por isso. Ele, sendo Deus, poderia ter escolhido um corpo esplêndido, belo, chamativo. Ele não escolheu um corpo feio, não diz a Bíblia que ele era feio, mas diz a Bíblia que ele não tinha beleza que atraísse as pessoas a ele. Ele não teve essa intenção de criar uma beleza que chamasse a atenção para ele. Alguém diz, não, aí é Cristo na cruz. De maneira nenhuma. Leia lá Isaías 53:2. A Bíblia está se referindo a ele quando ele crescia como um renovo. Portanto, não era durante os dias que Jesus estava sendo imolado no Calvário, mas durante os dias em que ele estava iniciando o seu ministério. Naquele tempo não havia beleza para que o desejássemos. A Bíblia diz em Malaquias 3:18, Deus diz, outra vez eu mostrarei a diferença entre o que me serve e o que não me serve. Note que Deus diz outra vez, ele está falando de juízo. Ele está dizendo que lá no porvir, no dia do juízo, ele vai mostrar a segunda vez que ele faz diferença entre o crente e o incrédulo. Porque a primeira vez que ele mostrou que havia diferença foi quando ele transformou a nossa vida e mudou completamente os nossos hábitos e o nosso modo de ser. Mas o Lagelson aqui ainda fala acerca da questão do costume. Ele diz que nós não podemos confundir costume com doutrina. Meus irmãos, tem muito costume que a doutrina de Deus reprova. E tem muito costume que a doutrina de Deus aprova. Em direito, eu digo isso porque sou professor de direito, em direito existe o costume praeter legem. O costume praeter legem é aquele costume ao qual a lei faz referência. A lei absorve aquele costume e torna ele doutrina. Pois bem, todo costume que a Bíblia aprova se torna doutrina. Todo aquele costume que a Bíblia reprova se torna contrário à doutrina. Em Atos 13:18 diz a Bíblia que o povo de Israel praticou maus costumes. Em 1 Coríntios 15:33 diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Deus disse ao povo de Israel que eles não se envolvessem com o costume das nações, portanto eram contrários à sã doutrina, o costume das nações. A Bíblia ainda diz, em 1 Coríntios 11:16, que contenda é um costume que não deve haver na igreja de Deus. Em 2 Reis 17:33-34, a Bíblia Sagrada fala que havia um costume em Samaria de adorar a Deus e adorar os ídolos. Será que esse costume deveria ser tolerado? Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque tem costume que é absorvido pela doutrina e se torna doutrina, e tem costume que é reprovado pela doutrina. Nem todo costume é neutro. Existem bons costumes, maus costumes, costumes que se tornam doutrinas porque a palavra de Deus a eles faz referência, e costumes que se tornam do diabo porque a palavra de Deus reprova. O que é doutrina? Doutrina é ensino. Se a Bíblia ensina um determinado uso, uma determinada maneira de ser do crente, pode chamar de costume se quiser, mas é doutrina, porque entrou no ensino da Bíblia. Se a Bíblia reprova um determinado costume, hábito de um povo, você pode dizer que é costume, é valer, mas se está reprovado na Bíblia, é contrário à sã doutrina. Aliás, tem gente que pensa que sã doutrina é só negócio de seminário, doutrina da salvação, soteriologia, doutrina da santificação, doutrina dos anjos. Eles confundem Bíblia com aquela teologia sistemática do seminário. Meus irmãos, tudo que a Bíblia ensina é doutrina, tudo. Não é só o que está no índice do seu livro de teologia sistemática, não. Tudo que está na Bíblia é doutrina. Tudo que a Bíblia ensina é doutrina. Doutrina é tudo que é a favor da vontade de Deus que está estabelecido na palavra. Em 1 Timóteo 1:9-10, a Bíblia fala que é ser efeminado, ser devasso, e ela lista uma série de pecados. Ela diz que todos aqueles que estão naqueles pecados são contrários à sã doutrina. Portanto, a sã doutrina não fala só genericamente que o homem tem que ser santo, não. Ela diz em que o homem tem que ser santo. Ela é específica. Agora alguém diz, o que é que está acontecendo hoje? O que é isso que está acontecendo aí? Explique por que é que tem pessoas como o pastor Lagelson que está dizendo que é costume esse negócio de não usar batom e brinco, que não tem nada a ver com doutrina. Por que é que há isso? Eu vou lhe dizer por que é que há isso. Em primeiro lugar, vamos abrir a Bíblia em Atos 16:19-21. Eu quero que você leia isso.
na época da igreja primitiva, quando Paulo pregava a palavra de Deus, os descrentes ficavam dizendo, eles não estão pregando é a Bíblia não, estão pregando é doutrina não, estão pregando é costume. Essa crítica que se faz a nós hoje, se fazia a Paulo naquele tempo. Vamos ler aí, Atos 16, 19 a 21. Irmão Marcos encontrou? Lê aí, irmão Marcos, para me ajudar a acelerar, irmão. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Note aí, naquele tempo, Paulo estava pregando a Bíblia, a doutrina, e os incrédulos dizendo, não é Bíblia não é palavra, é costume, então querendo impor o costume dele a nós. Portanto, a crítica que se faz a nós hoje, ela é de muito tempo. Eu ainda quero que você leia, eu quero que o irmão Marcos me ajude aqui para a gente acelerar, Juízes 8, 24, irmão Marcos. Vamos ler Juízes 8, 24, para ver o que é que diz lá. Aleluia! Nós estamos desmascarando o diabo nesta tarde. Juízes 8, 24. Verso de número 24, diz assim a Bíblia Sagrada: disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Note, o povo de Israel, descendente de Isaac, guerreou contra os ismaelitas, descendentes de Ismael. E quando terminou a batalha, resolveram pegar lá os brincos colares, foi o maior estrago que eles fizeram. Porque pegando esses brincos colares, eles terminaram caindo em pecado com Gideão, conforme diz a Bíblia lá na frente. Mas eles não tinham essas joias, quem tinha eram os ismaelitas. E diz a Bíblia que eles tiraram dos ismaelitas, porque os ismaelitas tinham, e tinham porque eram ismaelitas. Note, o costume de usar brincos, o costume de usar colar de enfeite não era do povo de Deus, não. Era hábito diabólico daqueles que eram pagãos, era do ismaelita. E a Bíblia diz aqui em Gálatas 4, versículo 29, o seguinte: mas como então o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Sabe o que é que o apóstolo Paulo está falando em Gálatas 4, 29? Ele está falando de Ismael e de Isaac. Ismael foi fruto de nascimento natural, filho da egípcia Agar. Quem usava brinco e colar tinha sempre alguma coisa a ver com o Egito. Então, o Ismael era fruto de relação sexual, de coabitação normal de Abraão com Agar. Ele era, portanto, nascido segundo a carne, nascido humanamente. Isaac não, era filho de Abraão quando ele já estava na sua velhice e a sua mulher estéril. Portanto, Isaac nasceu por uma obra do Espírito Santo no ventre de Sara. E ele era nascido segundo, portanto, o Espírito. E Ismael perseguiu a Isaac. O Ismael, do qual veio uma nação que usava brincos, colares e enfeites, perseguiu a Isaac, do qual veio uma nação que guardava a simplicidade do vestuário. E o apóstolo Paulo diz, como era naquele tempo, é também agora. Os que não nasceram de novo, os que só têm o nascimento segundo o homem, que nunca aceitaram Jesus de verdade, que não tiveram uma regeneração, perseguem os que são nascidos segundo o Espírito. Os ismaelitas de hoje, nascidos segundo a carne, não segundo o Espírito. Os ismaelitas de hoje, cheios de brincos, de colares, de adornos e enfeites, estão perseguindo os Isaques, aqueles que são servos de Deus, que guardam a santa palavra, porque nasceram do Espírito e não segundo a carne. Pastor Glauco,